A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aula número 3. Personalidade e caráter. O que essas duas palavrinhas tão importantes têm a ver uma com a outra e qual é a diferença de uma com a outra. É o que nós vamos ver hoje. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vem comigo. Vamos pôr o PowerPoint. Ok? Vamos trabalhar a aula número 3 hoje. Sempre dentro do assunto construindo um caráter cristão. O caráter na realidade do ser humano. Veja bem, quando eu falo o caráter na realidade do ser humano, eu digo que isso tem acompanhado a humanidade. Eu vou focar mais nos nossos tempos, nos tempos de hoje que estamos vivendo. Mas isso vem, o caráter é uma coisa que Deus colocou no homem bom e perfeito, porém deturpado pelo pecado. Isso vem acompanhando a humanidade através de séculos, milênios, não é? E Deus sempre pediu, mesmo depois da queda do homem, que o homem desenvolvesse um caráter conforme a sua vontade. Então, o homem, para alcançar esse objetivo de ter um caráter conforme a vontade de Deus, ele tem que trabalhar na sua estrutura interna. Não é? Então, tem comportamento, tem personalidade, nós estamos falando de caráter, não é? E temperamento, não é? E uma das coisas que o homem tem que trabalhar junto com o caráter é a sua personalidade, né? E é o que nós vamos ver hoje, ok? Então vamos lá. Personalidade e caráter. O que isso tem a ver um com o outro? Veja bem, nós já definimos o que é caráter. Agora nós temos que definir o que é personalidade. É a qualidade do que é pessoal. Vem da palavra persona, pessoa. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. Então, a nossa maneira de ser. Então, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem mais pessoas que são mais quietas, são mais retraídas, não é? E isso não tem a ver com temperamento, mas tem a ver com a nossa maneira de ser. Então, está ligado muito ao ambiente da qual nós estamos inseridos. Não é? Então, eu posso gerar uma personalidade santa, mas eu também posso gerar uma personalidade deturpada pelo pecado. E essa personalidade é que não vai distinguir de outra pessoa. Não é? Então, vamos pegar um casal aí de namorados. Veja bem, às vezes, ou na maioria das vezes, o que se nota em um e outro são pontos que lhe trazem, né, a sua própria maneira de ser. Não é? Então, um casal de namorados, tanto a menina como o menino, o que acontece? Tanto o rapaz como a moça, o que acontece? Ela busca no outro pontos da qual ela se identifica. E no desenvolvimento desse relacionamento que chama namoro, essa personalidade, essa maneira de ser do outro, ela vai ficando mais enfática, né? Não tem aquele impacto da apresentação em que eu me mostro o mais atraente possível, seja o homem ou seja a mulher, não é isso? Atraente não no sentido mal da palavra, mas no sentido de atrair a atenção do outro, mostrando, né,
que, olha, eu achei em você coisas positivas, mas eu também tenho que me esforçar e me mostrar. Então, às vezes, a personalidade no início, como o exemplo que eu estou dando, ela vem com o que a gente chama de uma máscara. Mas a personalidade, esse modo de ser, essa máscara, ela não consegue estar o tempo todo com o ser humano. Pode demorar um tempo, mas é o que a gente fala, as máscaras caem. Então, no meio disso, você pode descobrir, por exemplo, que o seu namorado, ele é violento, que a sua namorada, não é? Ela não tem uma personalidade da qual você espera de uma esposa. Já bem, eu estou falando tudo dentro de um âmbito cristão. E mesmo os dois sendo cristãos. Ok? Mas são duas pessoas diferentes. E isso me remete à questão daquilo que eu sempre digo, do relacionamento interpessoal, né? De ter um relacionamento na comunidade em que você está. É ali que você vai encontrar. Então, pode ter coisa na personalidade de uma pessoa que eu convivo com ela que eu gosto. E você pode conviver com essa mesma pessoa e a maneira dela ser, a personalidade que ela tem, dentro de um ponto você não gosta. Exemplo, tem gente que gosta de falar de futebol, tem outros que detestam. Tem gente que gosta de falar de política, tem outros que detestam. Isso não faz, a princípio, a pessoa ser má ou boa, mas distingue a sua maneira de ser. Ah, eu não gosto desse assunto. E ele, outro lá, o cara é muito gente boa, é um irmão gente boa, está sempre nos ajudando, mas ele está sempre batendo na mesma tecla. Eu não gosto desse assunto. Então, pegando um gancho aqui, entra a questão do relacionamento. Entra a questão de que Paulo diz, não é? De você aproveitar as coisas boas e as outras serem descartadas. Porque aquela é a maneira de ser daquela pessoa. E devido à sua maneira de ser, aquele ponto não seja do seu agrado. Então, nós temos aqui você e a outra pessoa distintas porque vocês são diferentes e têm maneiras de ser diferentes. Ok? Então, isso é o que distingue a humanidade, a personalidade. Eu não quero entrar em questão de personalidade boa ou má, mas a personalidade é que nos distingue um dos outros. É que nos atrai ou nos repele nos nossos relacionamentos. Tá bom? Aí, você está vendo um círculo aí, se você está vendo o PowerPoint, eu coloquei um círculo cinza e dentro do círculo cinza eu coloquei um círculo em preto escrito caráter. E dentro desse caráter eu puxei uma seta que está dizendo expressão da personalidade. Então, o caráter expressa quem eu sou. E isso não é herdado, não vem no meu DNA. Isso é desenvolvido. Aí existem diversos fatores, é aquilo que eu disse. Valores familiares, valores da comunidade que eu estou inserido, não é? Valores que eu mesmo, ao longo do tempo, adquiri através da experiência, não é isso? Que vai formar um caráter dentro de mim. Por quê? Porque esse caráter é a expressão da minha personalidade. Então, você vem falar comigo de um assunto e
Ou eu sou sincero com você e falo, olha, eu não gosto desse assunto, vamos passar para o outro. Ou então eu desconverso, ou então a pior das coisas, eu finjo que não estou ouvindo. Isso é um desvio, veja bem, não é um desvio que não precisa tomar remédio, precisa de um psicanalista, precisa de um psiquiatra, não. Mas é um desvio de personalidade, quando eu não dou atenção a outra pessoa porque aquele assunto não me interessa. Então aprenda isso. Se você tem essa prática de quando uma pessoa está falando daquilo que você não gosta, você não dá atenção, toma cuidado. É um desvio. Você deve entender e tratar disso. Toda pessoa merece atenção, principalmente nós como cristãos, mesmo que o assunto não seja da sua maneira de ser. Então, busque alternativas para que assuntos que não te agradem, você não seja mal educado com a outra pessoa, porque você vai estar passando para ela a sua expressão de personalidade. E falando como cristão, não é uma boa coisa, né, gente? Não é? Então, assim, depende muito do nível de relacionamento, depende muito do grau de intimidade, porque às vezes você pode falar, não, não fala comigo isso não, eu não gosto disso e tal, vamos deixar, vamos mudar de assunto. Às vezes você já tem um relacionamento mais íntimo, você já tem um relacionamento de anos, na qual você tem essa liberdade. Mas às vezes você não tem. Então você tem que aguentar firme. Ou trabalhe a sua personalidade nesse ponto. E olha, eu vou ser sincero com você, isso é muito comum na liderança, tá? Então a liderança tem que tomar muito cuidado em avaliar dentro dessas questões, tá? Dentro da sua maneira de ser e ser claro. Existem diversas maneiras de ser claro. Não é? Por que eu estou insistindo muito nisso? Porque eu tenho visto isso muito no meio da igreja. A pessoa falando e o outro olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, assim, passando corporalmente que assim, nossa, esse assunto tá chato. Isso eu volto a dizer, é um modo de comportamento da qual a sua personalidade está mostrando ao outro que você não gosta daquilo. E você está demonstrando de uma forma grosseira para o outro a sua expressão da personalidade, que é o seu caráter. Ah, então eu sou a pessoa pior do mundo? Não. Isso é tomar cuidado e trabalhar. Não é? Então tá aqui, ó. O caráter está dentro da personalidade. Porque ele expressa a sua maneira de ser. E isso não é herdado. Né? Meu avô tinha um exemplo que ele dava um exemplo muito legal. E é um exemplo muito simples. Ele falava assim: olha os dedos da sua mão. Pois é, assim são os filhos. Os dedos são iguais? Não. Cada filho é diferente um do outro. Mas nem por isso eu deixo de amar eles. Eu os amo como eles são. Então, talvez o caminho seja por aí, para você desenvolver um caráter cristão. Ok? A Bíblia adverte de quando se deve começar a formação do caráter no ser humano. Quando que você começa a desenvolver esse caráter no ser humano?
quando ela ainda é criança. Então, essa primeira responsabilidade de desenvolver um caráter justo, com aquelas palavrinhas que eu deixei lá atrás, princípio, valores e ética, começa com os pais. É os pais, no dia a dia com a criança, que eles vão começar a desenvolver uma formação do caráter nessa criança. E ao decorrer dos anos, até a sua independência, não é? O pai tem que trazer princípios, valores e ética. E se tratando de uma família cristã, esses princípios, valores e éticas sociais têm que vir acompanhados de princípios, valores e éticas cristãs. Então, Salomão diz em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Está na Nova Versão Internacional. Eu gosto dessa tradução, dessa linguagem. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais os objetivos que você tem para o seu filho na formação do caráter? Ah, eu tenho os melhores. Tá, com certeza. Mas esses melhores, os caráteres cristãos, estão sendo desenvolvidos juntos com os caráteres sociais? Deixo a pergunta. Não é? Porque os objetivos que você tem para ela, se estão ligados à questão de um relacionamento íntimo com Deus, você vai pensar muito mais em que ela necessita de Cristo como Salvador do que assim, não, eu quero que ela seja engenheiro, médico, eu quero que ela seja isso, eu quero que ela seja aquilo, eu quero que ela forme na universidade. Isso tudo é bom, mas isso é caráter social. É importante? É importante. Mas se pegue em formar um caráter cristão nos seus filhos. Ok? Porque ele vai desenvolver uma personalidade em que essa expressão do caráter que está dentro da personalidade vai mostrar ao longo da vida em que Deus é o Senhor de todos os seus atos. E mesmo que ela desenvolva, não é, uma formação de caráter social de bom nível, que ela seja um profissional, uma profissional, que ela seja uma pessoa de boa índole, para o cristão, tem um plus, tem um mais aí que tem que somar, que é o caráter cristão. Então, pensa bem, um caráter social bem desenvolvido, um caráter cristão bem desenvolvido, com certeza, vai ser o final do versículo de Provérbios. Com o passar dos anos, não se desviará deles, estará na sua mente o valor que Deus tem na sua vida, pai e mãe. A criança vai buscar isso. E lá na frente, na sua fase adulta, ele vai continuar buscando. Agora já mais consciente daquilo que acontece ao seu redor. Então, busquemos desenvolver o caráter cristão nos nossos filhos. E isso vai se desenvolver através da expressão da sua personalidade, do seu modo de ser. Ok? Aula que vem, nós vamos tratar de um outro assunto, que foi justamente a deformação do caráter humano devido à entrada do pecado. Então, Deus te abençoe, fique com Deus e tchau, tchau.